Então que o Navaratri se torne uma festa popular também aqui no nosso país, no nosso Brasil, aí em Maceió, aqui em Sergipe. Em todos os lugares a gente já vê os devotos acompanhando esse festival, assim, né? Essa novena a Deus, a gente consegue se conectar, é uma das formas que as pessoas vêm observando melhor os arquétipos da Mãe Durga, que muitas vezes a gente só ouve falar de Mãe Kali, trazendo esse empoderamento, mas não sabe da história que se tornou, né? Quando que ela realmente apareceu e o porquê que apareceu Mãe Kali. Então, saber do nascimento até essa realização da destruição dos demônios é muito auspicioso para você se conectar com a Mãe Divina. Então a gente vai estar lendo aqui o Chandipatá, que é uma leitura que o professor Jaga já está fazendo há muito tempo. Se você ainda não viu o Spotify da Escola Sarasvati, existem mais de 60 áudios já trazendo um pouco dessa história. A gente vai estar passando todos esses áudios, né, que ainda faltam lá no Spotify para que você consiga escutar tudo do Chandipatá com os comentários, não é só uma leitura, também tem os comentários do professor Jaga. Então, outra coisa também, se você ainda não conhece o grupo do WhatsApp da Escola Sarasvati, a gente passou todas as cores que está acontecendo na Navaratri, por isso que a gente está de branco hoje, qual que é o alimento que a deusa gosta. Então hoje foi um dia de você estar oferecendo leite para a deusa. Então, cada detalhe do porquê, qual que é a deusa, como que a gente deve observar, tem lá no WhatsApp da Escola Sarasvati. É só você estar falando com a gente, que você está lá no grupo fechado, para a gente passar o conhecimento, né? São muitas coisas para estar observando no calendário lunar. Então, se a gente consegue direcionar o estudo, fica mais fácil de você estar na harmonia, né, desses dias auspiciosos que a gente está observando aqui. E quem não usou branco hoje, dá para dormir de branco, porque hoje é a cor da noite, né? Sim, porque a gente fala o dia do Navaratri, porque muitas vezes a gente não tem como estar aqui à noite, mas o importante é você estar mentalizando a deusa na noite, né? Navaratri quer dizer 9 noites.
Então acontece, a magia está acontecendo quando a lua chega. Então é o momento de você ainda estar aí, não perder o tempo não. Que os demônios eles ficam mais fortes à noite. E foi durante 10 dias e 10 noites que a Mãe Divina lutou contra os demônios da vaidade e da autodepreciação. Shumba e Nishumba. Essa história que a gente está lendo. Então diz que o demônio ele fica mais poderoso durante a noite. Né? Então, da escuridão, quando ninguém está vendo, quando a pessoa está adormecida, né? Quando você está adormecida é que o demônio age. Quer dizer, o demônio é o pensamento. Não, o demônio é o mau pensamento, entra no seu sonho e causa pavor, causa medo, né? A pessoa não aproveita bem o seu sono, o seu descanso. Então que essa noite de Navaratri seja abençoada antes de dormir, faz mais uma volta do mantra, pede proteção nos seus sonhos, que você seja guiado. É isso, Navaratri, como diz o Maharaj Hari Govinda, é um tempo de contrição. Não é simplesmente pra gente ficar dizendo que é um festival e precisa... Não é. Se eu tô sozinho, se eu não tenho a companhia de devotos, não tenho a oportunidade de estar reunido com os devotos, a gente está longe, né? Aí eu posso fazer como? Observar o Navaratri na minha casa, dentro do meu coração. Se eu estiver viajando, estiver em trânsito, eu posso observar o Navaratri. Não importa onde eu esteja, né? Que eu consiga me conectar. Fazer oferendas à Mãe Divina, imaginar a imagem dela, eu oferecendo flores para ela, cantando mantra, né? Fazendo um banho nela, imagino a Mãe Divina, eu imagino que estou banhando ela. Eu vou desenvolvendo uma relação assim com a Mãe Divina. É um tempo de intensificar esse desejo espiritual, mesmo que eu esteja com preguiça, com sono, com letargia, com desânimo, com descrença, eu vou lá e abano essa semente de fé. Vai que a Mãe Divina resolve se revelar. E quando você realiza esses rituais, você sente uma satisfação tão grande que você não se arrepende de ter feito. Pelo contrário, né? Você pode estar pedindo à Mãe Divina para que você tenha mais avidez nesse caminho espiritual, para que você consiga realmente realizar cada sacrifício, né? Todos os dias cantar a nossa japa, por exemplo, é uma forma da gente estar se conectando com a deusa. Então a gente está aqui lendo essa escritura sagrada, que é a indicação durante o Navaratri. Você pode ter lido já 1000 vezes, mas durante o Navaratri, a ideia é que você se conecte com o Chandipata, que são os 700 versos em louvor à deusa. E a gente está na 11º capítulo. Se concentra, traz a tua mente no aqui e agora. Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya, Om Namaskandikaya. Chandipata, capítulo 11. Meditação. Eu medito na deusa Bhuvaneswari, a governante da terra. A luminosidade de seu corpo é como o sol nascente na manhã. A lua é uma coroa sobre sua cabeça. Seus seios abundantes transbordam e seus 3 olhos estão em união. Sobre sua face brilha seu radiante sorriso, e suas mãos exibem o mudra concedendo bênçãos. A espada curvada, a rede e o mudra concedendo destemor. Orish disse. Nesse primeiro verso, a gente tem dhyana, meditação. Todo capítulo do Chandipata, ele vai abrir com dhyana, com meditação. Sempre vai trazer uma visualização. A prática do Tantra, a prática do Yoga, ela envolve visualização. Eu preciso exercitar a minha imaginação. Se eu não exercitar a minha imaginação, eu vou estar atrofiando ela. Aí a minha inteligência, a minha razão, a minha memória vai diminuindo lentamente.
Então é um processo tântrico, é um exercício de yoga, exercitar não apenas o corpo, mas também a imaginação. É como que o reino de Deus pertence aos pequeninos. Então eu preciso fechar meus olhos e imaginar isso que está sendo descrito no Tianipatá, porque a forma da Mãe Divina é transcendental, a sua forma ela é eterna. Simplesmente por trazer o arquétipo, a descrição como ela é, ele está descrevendo os seios fatos. Eu concentro minha atenção nos seios da deusa. A minha mente ela se purifica de toda a luxúria. Toda a luxúria vai embora e o meu coração ele pode galgar os primeiros degraus rumo ao caminho do amor, ao caminho sagrado da entrega. Então, ele diz que a Mãe Divina deixou unificados seus 3 olhos. Então, como que é isso? É como quando eu estou no sono profundo, sono sem sonhos. Eu reviro os olhos aqui no centro. Ó. Então, o terceiro olho se unifica, os olhos se unificam com o terceiro olho. Então esse é o estado de transe, ele ajuda a desenvolver o estado de transe. No começo é um pouco difícil, porque nós não temos prática. É como você tentar fazer uma escala, abrir uma escala sem fazer alongamentos. A pessoa vai ter que alongar o corpo dia após dia, devagarinho. Então você pratica um pouquinho de meditação no terceiro olho, trazendo a imagem da Mãe Divina. Aqui ele está trazendo a Dasa Mahavidya. Dasa Mahavidya é um segredo tântrico que vem depois das Navadurgas. É um outro mistério. Ele está além das Navadurgas. Temos as Navadurgas, que são a história de realização da deusa Parvati. Agora, depois nós temos as Dasa Mahavidyas, que são os estágios posteriores que a deusa desenvolveu após a sua iluminação. Então não basta chegar no amor a Deus. A gente sabe que tem uma escada que vai da fé até o amor divino Prema. Então a gente tem no desenvolvimento de Bhakti, de devoção. Shraddha quer dizer fé. Depois eu tenho Sadhu Sangha, eu me associo com pessoas que têm fé para nutrir minha fé. Aí eu vou me associar com os devotos. E aí eu começo a fazer o que os devotos fazem, Bhajana Kriya. Recebo iniciação. Isso é Bhajana Kriya. Aceito o santo nome, canto japa, faço adoração no altar, faço meditação, Bhajana Kriya. Para quê? Começa a purificar meus anartas. As contaminações do meu coração começam a ir embora. E aí eu alcanço firmeza no amor. Aí eu tenho fé transcendental. Aí eu vou galgar o estado de sentir um gosto, um sabor na minha prática espiritual. E aí eu vou ficar cada vez mais apegado a esse prazer que Deus concede ao seu devoto, aos prazeres da devoção. E aí vai desenvolver um bhava, uma emoção transcendental. Uma divina deusa emotiva começa a dançar no coração do sadhaka, começa a dançar no coração do devoto. E aí ele pode alcançar Prema. Mas a escada não para em Prema. Depois de Prema tem Pranaya, tem Sneha, tem Mana, até chegar em Madanakya Mahabhava, que é o grau mais elevado que é personificado em Srimati Radhika, em Srimati Radharani. Então, a deusa ela vai manifestando-se em diversos estágios na nossa vida espiritual. E aqui ele está trazendo Bhuvaneshwara, que é o primeiro estágio da vida espiritual. Primeiro estágio da vida espiritual é conseguir ver a presença de Deus no mundo, no universo, nos meus irmãos, à minha volta. Claro que antes, para despertar essa visão da forma universal, eu tenho que olhar Deus dentro de mim. Quando eu começo a perceber a presença de Deus dentro de mim, eu começo a perceber ela em tudo que me rodeia. Mas ainda não existe aqui um raça mais íntimo, mais específico com a individualidade do sadhaka. Eu estou ainda no amor sem endereço. Mas a Mãe Divina assume uma forma, o universo assume uma forma. Então Bhuvaneshwara é essa forma, que o Sol e a Lua são os seus 2 olhos, o oceano é o suor do seu corpo. Então aí você está conseguindo perceber a Mãe Divina em tudo. Isso chama Shantarasa, mas existe um desenvolvimento de raça, de sabores, até que a gente vai galgar sentimentos de servidão, sentimentos de amizade, sentimento paternal, maternal e sentimento de amor conjugal. É a Bhuvaneshwari Tântrica. Aí a gente vai conhecer o lado tântrico da Yogini, que vai despertar ali no sadhaka o conhecimento de prazeres tão refinados que ele nem sonhava em ter, que nem sonhava que existia, que era possível desejar prazeres tão refinados.
Então a Bhuvaneshwari vai se revelando, é uma Mahavidya, quer dizer um conhecimento intuitivo. Ele se revela à medida que eu observo um Navaratri após o outro. Um Navaratri após o outro. Orishi disse: quando o grande senhor dos pensamentos foi morto pela deusa, os deuses com o governo do puro, liderados pela luz da meditação, iluminando os locais com suas alegres faces, por causa da realização de seus desejos, oraram a pessoa sempre pura. Então aqui os deuses eles vão, agora eles já sentiram a realização dos seus desejos. Na verdade, os desejos dos deuses, lá no começo do Chandipatá, a gente leu logo no início da história como que os deuses estavam sendo afligidos por esses dois demônios, vaidade e autodepreciação. Os deuses são os nossos sentidos, são os nossos dons, os nossos talentos, quer dizer, todas as nossas ações estavam sendo guiadas pela vaidade. Então, perturbados por isso, os deuses oraram à Mãe Divina, a força da energia vital, a Mãe Kundalini, que aparece na forma da devoção. Por favor, me purifica desses sentimentos. E aí ela começou a sua luta. E agora que os demônios, vaidade e autodepreciação foram mortos, e o fogo do sacrifício foi aceso, o fogo do sacrifício é a cerimônia védica do cantar dos mantras, onde alimentamos Deus, onde alimentamos a presença de Deus no nosso coração, alimentamos o fogo sagrado da devoção, aí ele foi aceso. E aí os deuses encontraram plena satisfação. E agora que eles estão satisfeitos, agora que a Mãe Divina já cumpriu todos os desejos deles ao destruir vaidade e autodepreciação, quer dizer, quando tira a contaminação, a alma sente o prazer que é ela. A alma, ela não vai precisar evoluir, a alma é sempre pura, cheia e sempre plena de bem-aventurança. Mas ela está encoberta por esse ego da vaidade e da autodepreciação. Quando a Mãe Divina tirar esse véu, quando ela tira esse véu, então toda a bem-aventurança já é experimentada, ela não precisa fazer nada. Só precisa tirar o véu, você já é a bem-aventurança. Então os deuses agora vão agradecer. Ó deusa, vós que removeis as aflições de todos que tomam refúgio em vós, sejais satisfeita, ó Mãe de todo mundo perceptível, sejais satisfeita. Ó Suprema do Universo, protegei o Universo. Ó Deusa, vós sois suprema sobre tudo que move e não move. Porque vós existis como a natureza intrínseca da Terra, só vós sois o único suporte do mundo material. Ó Deusa de coragem inalterável, vós consistes segundo a natureza intrínseca da água, que toma a forma de seu recipiente, através da qual vós satisfazeis isto tudo. Que bonita essa poesia, que bonito esse Chandipatá. Que auspicioso recitar esses versos do Navaratri. Ó devotos, tomem esse divino néctar. Uma e outra vez, recitem essas orações. Mesmo que você não recita, você não lê todo, mas você lê alguns versos no Navaratri, abre um livro, pede uma mensagem, você vê um verso como esse. Na natureza, nós encontramos seres que se movem e seres que não se movem. Os Vedas dizem que os seres vivos são divididos entre essas duas categorias. Aqueles que se movem e aqueles que não se movem. Então, mas que todos esses seres possuem uma consciência. Você não deve achar que existe uma montanha e a montanha não tem uma consciência. Se tem uma forma, tem uma consciência. É isso que os devas estão dizendo aqui. A Mãe Divina está presente em tudo. Se a matéria não tem consciência, ela não tem forma. É dito que no início da criação, a matéria está amalgamada. Amanhã nós vamos falar sobre isso, hein? Amanhã nós vamos falar. A matéria está amalgamada sem forma. E aí quando a consciência penetra, ela explode, é o Big Bang. E aí começa a assumir uma forma, os elementos, a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, começa a assumir uma forma na forma dos sentidos, os diversos sentidos que existem. Então as montanhas, elas também possuem os 5 sentidos, só que de uma forma diferente da gente, que é animal que se move, estamos corporificados no corpo humano. Mas a montanha, ela tem uma forma, ela tem uma consciência. A Mãe Terra tem uma consciência. Ele está dizendo que a deusa é como a água, que assume a forma daquele vaso que é colocado. Se eu colocar água num copo, ela assume na forma do copo. Se eu colocar numa taça, na forma de uma taça.
Então aqui a Mãe Divina, ela vai assumindo a forma de cada corpo. Isso quer dizer que a consciência, a entidade viva está presente em tudo, em cada átomo, cada molécula. Então é muito bonita e profunda e expansiva essa compreensão de perceber a realidade do macrocosmo e do microcosmo. O que está aqui está em toda parte. O que não estiver aqui não está em parte alguma. Acabou toda a ansiedade. Não precisa buscar nada. Eu preciso só me conectar com a graça de Deus para tirar os véus da ignorância de quem sou eu. Porque quando eu souber quem sou eu, quando eu realizar que eu sou uma golpe serviçal de Shrimati Radhika, sirvo a rainha da floresta eternamente nos bosques de Vraj e sou testemunha dos mais íntimos passatempos românticos do casal divino na sua cama de flores, eu vou ser tomada de bem-aventurança transcendental. Basta eu tomar consciência desse eu sou, verdadeiro eu sou. Vós sois a energia da consciência, a qual tudo penetra. De coragem infinita, a semente do universo que está além da limitação. Por vós, ó deusa, todos são iludidos pelas ligações, e se vós sois misericordiosa, vós sois a causa da liberação deste mundo. Veja só, aqui os deuses chamaram aqui, olha, Tuam Vaishnavi. Então você é uma Vaishnavi. Então, a gente que é aqui da Escola Sarasvati, energia da consciência, a qual tudo penetra. Isso, porque Vishnu significa a consciência que tudo penetra. E a deusa, a Mãe Durga, também tem esse nome de Vaishnavi, porque ela é essa energia que tudo penetra. E ela é devota de Vishnu. Ela nasceu numa família de devotos de Vishnu. Parvati nasceu na família do rei dos Himalaias, ele era um Vaishnava. Aqui na Escola Sarasvati, nós viemos de um Guru Parampara Vaishnava. Nós adoramos Shiva, nós adoramos a Mãe Divina, mas somos de um Guru Parampara Vaishnava. Então, seguimos um Vaishnava Tantra, que é adorador de Shakti, da Shakti Suprema, Shri Radha Thakurani, que aparece nesse mundo nas diferentes formas. Uma Rama Mabhavani Radha Rukamani Sita. Todas são deusas, a mesma deusa. Então ele está dizendo que a mãe do universo, Uma, a esposa de Shiva, Rama, a deusa da fortuna, ao lado do Senhor Narayana, Uma Rama Jagadambe, Radha Rukmini, que é a rainha de Dwaraka, de Krishna também, e Sita, que é a esposa do Senhor Rama. Estamos aí nos preparativos do Senhor Rama. Ó deusa, tudo que é conhecível são vossos vários méritos, e todas as mulheres no mundo refletem inteiramente vossa aptidão. Por vós, ó Mãe, este mundo é preenchido, porque estáis além do louvor, como podemos cantar vossas glórias. Ótimo. Você vê aí que aí a gente teve o mês das mulheres, já começou em seguida o Navaratri, e aqui no terceiro dia do Navaratri vemos com esse verso aqui, que a Mãe Divina está presente na forma de todas as mulheres. Assim como a água assume a forma de cada vaso, então a Mãe Divina está presente em todas as mulheres, e aqui a gente faz nossa homenagem, nossas reverências a essas ancestrais da humanidade que possibilitaram o povoamento da terra, todos os úteros de todos os animais, quadrúpedes, bípedes, árvores, pássaros, todas as mães, todas as formas do feminino sagrado aqui na Terra, na matéria de Bhuvaneshwari, na manifestação cósmica que é a própria deusa Bhuvaneshwari. Jaya Sri Radhe. Então a gente vai estar finalizando aqui essa leitura. Amanhã a gente continua no capítulo 11, o verso 7. E você fica ligado aí nesse estudo do Charipatá, nessa novena da deusa Durga. Amanhã a gente vai estar entrando na energia de Mahalakshmi, trazendo essa força Kiradharani, a rainha da floresta, a mãe Sita. Então é uma energia mais sutil. A gente conseguiu estar aqui abrindo nosso coração, fazendo essa purificação para estar recebendo agora essa abundância espiritual, essas ferramentas para que a gente possa desenvolver rumo ao conhecimento. Então fica ligado aqui no Chaitra Navaratri 2022 com a Escola Sarasvati. Gratidão a todos os devotos que estão acompanhando esse estudo. Gratidão, Vaishnava. Fico feliz pela presença de cada um de vocês. Aí os que comentaram, eu vi que vocês estão aí e fiquei muito feliz. Jai Shri Radhe!